tomar aquele chopinho para ir para casa, ou aquele bate-papo a caminho da escola ou dentro da escola. Você viu o debate da Band? A Dilma disse que o Aécio, o governo do Aécio era lotado de nepotismo. Aí você diz, a palavra nepotismo... Então, vamos lá. Nepos é do grego, significa sobrinho. Não, do latim, perdão. Latim, desculpe, significa sobrinho. Sobrinho. E nepotes também. Não, nipote. É que o latim tem várias declinações. Então, o nepos, né, a declinação dele vai nepote vai ser o mesmo jeito de dizer o sobrinho numa outra posição da frase. Então você vem da palavra latina nepos, significa sobrinho. Aí todo mundo vai fazer silêncio, vai ficar te olhando com aquela cara de admiração e pronto. Você pode ir para a aula depois, não tem nenhum problema. Bom, que mais? Que mais que nós temos aí no debate? Tem uma coisa curiosíssima, né? O Barão de Itararé, humorista maravilhoso, ele disse o seguinte, um cabelo branco pode se pintar de preto. Uma ruga pode se dar um jeito de espichá-la de modo que desapareça. Mas a um neto é preciso ensinar, desde que começa a falar, a nos chamar de titio. É o único tipo de velhice que não dá para disfarçar. Então tem que chamar de titio, né? E as outras, Aparício Tortelli, Barão de Itararé. Vamos lá. Torelli. Torelli. Torelli, Barão de Itararé. É um título que ele mesmo se deu, né? Boixá, eu só queria registrei para você o seguinte, e para o nosso querido Renan, que algumas palavras caíram, desapareceram, eram muito usadas na política. Alcaide não se usa mais, o prefeito se usa só para deboche. Não temos mais juiz de fora. Não se usa mais a palavra manauense, não é? Manauense? Amanauense, é o escrivão, o que escreve à mão, amanauense. Amanauense, o escrivão, porque escrevia à mão. Isso, aparece muito no Machado de Assis, mas hoje ninguém mais vai chamar o escrivão de amanauense. Alcaide eu às vezes uso brincando também. A origem de alcaide qual é? O alcaide é do árabe. Ele chamava, era a autoridade que ele chamava, o equivalente ao latim prefeito, prefectus. Alcaide quer dizer aquele que guia. Essa alcaide aí é do mesmo étimo, viu, Boixá? Que conduz, que guia, capitão, comandante, chefe. Quer dizer que aquele maluco barbudo que mataram lá, como era o nome dele? Bin Laden. A Al-Qaeda dele tem o mesmo étimo de Alcaide, o prefeito. Ele é o alcaide da Al-Qaeda, né? Porque é o guia, né? E o guia, o comandante, senhor do castelo. Os árabes usaram muito essa palavra. Bom, juiz de fora, muito provavelmente, porque nem todas as comarcas, nem todas as cidades tinham juízes, e eles vinham das cidades maiores durante um período para cuidar das coisas das cidades menores, e ali ficavam como juízes de fora, é isso, né? Não, Boixá, a razão era outra. Ele vinha para que o juiz local não fizesse os determinados compadrios e julgasse de acordo com os interesses locais. O rei botava um juiz de fora para vir ali, porque no período colonial, o poder executivo, legislativo e judiciário era exercido pela Câmara de Vereadores. Então o juiz era um membro, era um vereador, né? Daí vinha o juiz de fora para julgar assuntos delicados, para impedir que mandassem no rei. O rei português era uma autoridade realmente, né? O rei português, ao contrário dos outros reis europeus, ele reinava e governava, era chefe militar, nada de rainha da Inglaterra, chefe militar, chefe religioso e chefe político, né? Olha aqui, Dionísio, e a palavra corrupção? Também muito usada no debate. A palavra corrupção vem do verbo romper. Você rompe, você tem um trato a fazer, alguma coisa a cumprir, e você rompe aquilo. Então você faz isso com a ajuda de alguém ou de alguma coisa, então você corrompe. Porque ninguém corrompe sozinho, ninguém é corrupto sozinho, né? O latim diz corruptione, quer dizer apodrecimento,
disposição. Foi a palavra tem esse étimo. Tem esse significado original, podridão, apodrecimento. Podridão. O corpo é corrupto, isto é, o corpo ele apodrece e morre depois de enterrado. Tanto que uma das famas dos santos é ter o corpo incorruptível. Agora, a palavra em latim correspondente à corrupção, ou que se aproxima dela, qual é? É corrupti? É corruptione, foi de lá que veio, corruptione. Tá. Outra palavra, delator, está muito em voga, delação premiada, delator. Boechat, você sabe que eu acho que tem um viés, vocês da mídia que me desculpem, eu gosto dos grandes convertidos, dos grandes arrependidos, sem os quais eu acho que a humanidade teria caminhado pouco. Por exemplo, Santo Agostinho levou uma vida devassa com uma porrada de gente, um dia se converte e muda tudo. São Paulo fundou o cristianismo, depois perseguiu os cristãos, de repente ele se arrepende e muda. E o delator, a gente está pegando só o lado negativo dele, não é? Mas delator vem de delatar, e delatar quer dizer você levar de um lugar para outro, transportar. Você levava uma coisa para um lugar e leva para outro. É um verbo irregular do latim, muito complicado de conjugar, reprovou muita gente em latim, turum latum ferre, porque ele muda o étimo de um tempo para outro, mas quer dizer isso. O traidor é diferente, mas o delator é interessante. Olha, eu acho que a sociedade brasileira um dia vai dever muito a Roberto Jefferson, já deve, as outras pessoas, vai dever muito. Não chego a achar que seja dívida. Digamos que a dívida deles com a sociedade é que diminui nesses casos, né? Mas só para eu entender, eu gosto muito de saber qual era a palavra original. No latim, delator, ou qual seria a palavra que remete a ela? Ele é muito parecido com o relator, né? O latim delatum, que é o particípio do verbo deferre, quer dizer, não é tão lógico assim para explicar, mas ele é aquele que transporta, que leva de um lugar para outro. O relator conta o que houve, mas o delator leva. Delatum. Isso. Delatum. Não, o delator vem do latim delator. No latim delator. Ele é paroxítono, delactor. Okay. Delator. Não tem C, delator. Olha aqui, agora na Rua Mercúrio, na Pavuna, ligou aqui o ouvinte, falou com a Letícia Curatomi, acaba de passar 4 motos, grupos, olha que loucura, Dionísio, Rodolfo e Maíra. Rua Mercúrio, Pavuna, 4 motos, passaram com garupas atirando com fuzil para cima, escoltando 2 caminhões de carga, pareciam roubados, e uma picape com 15 bandidos armados. Passaram pela Rua Mercúrio, vindo da Dutra, da rodovia Presidente Dutra, em direção ao Chapadão, em Costa Barros. Não é para identificar, só para dizer o seguinte, há poucos dias um ouvinte nosso ligou para cá, falou comigo, e a gente comentou que tem uma rua onde os caminhões são estacionados com a carga, são esvaziados, depois eles botam as cargas, distribuem as cargas em pequenas áreas de armazenamento por ali, depois levam o caminhão e abandonam em outro lugar. Diz que é um processo contínuo, é o dia inteiro, parece um porto. Negócio incrível o Rio de Janeiro, né? Dá o nome da rua, Rua Mercúrio. Rua Mercúrio, um furgão com 15 bandidos armados, 4 motos com garupas atirando para cima. Não é que eles passam discretamente, não, disfarça aí que nós somos bandidos, não. E 2 caminhões de carga sendo escoltados. Mostra a imagem da Rua Mercúrio aí pra gente, daqui a pouco eu vou ver na internet. Minha gente, Dionísio, você falava de palavras que sumiram, você citou alcaide e tudo mais, mas tem outras que eu vi que você relacionou aqui. Bota eu não diria que sumiu, mas botina sumiu. Não sumiram, mas sumiram o modo que eles se vestiam, né, Boechat? Eles se vestiam de bota ou de botina, usavam fraque, cartola, tinham pincenê no nariz. Hoje eles usam sapatos, roupas finas, terno Armani, não usam mais cartola, nem chapéu usam mais. E o pincenê foi substituído pelos óculos. Agora, eu queria completar só para explica para as pessoas, Dionísio, o que é o pincenê e o que é o fraque. Porque as pessoas não sabem hoje em dia. O fraque... pois é uma roupa, né? O fraque é um tipo de roupa,
Veio lá do francês e era o traje masculino, era muito usado, era o tipo de um casaco comprido, né? O francês que veio dele, frac, mas os ingleses dizem que veio de frock. Vocês pegando na internet para olhar imagens, o frac é um traje de gala que era usado, aliás, passou a ser de gala, antigamente não era, era uma roupa usada, digamos, como o terno é usado hoje. Os homens se vestiam de fraque e cartola. Mas para ocasiões assim de trabalho mais solene, para frequentar lugares e tal, papapá. Não era, digamos, uma roupa do cotidiano mais simples, não era, definitivamente. E só pessoas mais chiques e tal usavam, era um símbolo de status. E vocês podem distinguir o fraque pela cauda. Ele tem uma cauda igual a do pinguim, assim cortadinha em dois, pontudinha. Esse é o fraque. O pincenê, que o nosso Dionísio falou aí, é um monóculo. É aquele óculos, não é isso, Dionísio? Isso, eu estou falando bobagem. Não, está falando certíssimo. É um monóculo, o nome francês é pincenê, mas é um monóculo que é aquele óculos de uma lente só, redondinho, com aro bem fininho, que o homem usava com uma correntinha, normalmente presa à roupa, para botar o monóculo no bolso, quando fosse o caso, e quando queria tirava aquilo, botava num dos olhos, prendia na cavidade ocular assim, né, tal, como se fosse uma coisa preta e tal, e lia o que precisava ler, enxergava, depois guardava no bolso novamente. Isso é o pincenê, monóculo e que quer dizer em francês preso no nariz. Pronto, nê de nariz, é verdade. Isso. Dionísio, e pronto, e cartola. Né? Cartola só essa mesmo é curiosa, no sambista. Boixá. Qual é? Veio de quartola. O formato dela pareceu a quem deu o nome, quartola, depois virou cartola, que é a quarta parte do tonel para guardar líquidos. Ah, olha. Quer dizer, ela corresponde à quarta parte do tonel, é? A quarta parte do tonel. Então, se o tonel é uma medida para guardar água, bebida, líquidos, vinho, né? Isso dá 957 litros na medida deles. Então, este quarto aí é quase 250 litros. Ela é parecida com aquela medida de tonel que guardava 250 litros. Ela é um tonel quarto. Guarda 1000 litros. É um quarto de 457? Olha, o tonel... É 457. Não, 957. 957. Mas não dá para guardar tanta coisa dentro de uma cartola, só o mágico. Não. O formato dela lembra aquele. Bom. Formato. Bom, tá aí, minha gente. Bom, Dionísio, querido, muito obrigado mais uma vez. Conversa, como sempre, muito instrutiva. Nossos ouvintes participando aqui, gostando muito, como sempre. E na quinta-feira que... Oi. Só para a gente complementar, você estava falando da revista História, e muita gente perguntando aqui sobre essa foto que você citou, e uma das ouvintes, a Luciana Leônidas, escreveu, ela falou, eu tenho essa revista aqui na minha casa. Na legenda está escrito que os escravos acorrentados são de Zanzibar, Tanzânia, século XIX. Olha aí, século XIX. E vou deixar para completar também o seguinte... Obrigado ao nosso ouvinte... Luciana Leônidas. Luciana, pois não. Diga, Dionísio, querido. Não, Boixá, é o seguinte, para lembrar que delator irrompeu substituindo inconfidente, né? Porque, na verdade, o delator faz uma inconfidência. Tinha um segredinho deles lá e contaram. O Tiradentes fez por um bom motivo, né? Claro. Não tinha dinheiro guardado. Mas substituiu e o significado é muito parecido. Bom, olha aqui, Dionísio. Te reencontro aqui na Band News FM quinta-feira que vem, a qualquer momento, em edição extraordinária. Um abraço para você, querido. Um abraço, querido Boixá. Estamos em assembleia permanente até dia 26. Um abração para vocês.